Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e misericordioso que nos ama, nós agradecemos por estarmos no meio do Senhor e por Senhor Deus ter tido misericórdia de nós que somente podíamos receber o julgamento do Senhor e seu castigo. O Senhor Jesus recebeu todo esse castigo por nós e através daquele sangue tão precioso derramado, os nossos pecados foram lavados eternamente. Que nós jamais possamos receber o castigo ou o julgamento novamente. Que sem nenhum preço a ser pago por nós, nós fomos considerados seus filhos. E assim conseguimos a esperança graciosa de podermos entrar no seu reino. E através daquela tão grande graça, nós somente damos louvores, cânticos, todo agradecimento diante do Senhor Deus. Senhor Deus Pai, nesse tempo agora, nós que fomos salvos, fomos libertos do pecado, fomos reunidos diante do Senhor Deus para louvar essa sua grande graça, para aprendermos a sua palavra, para que nós possamos estar nesse rebanho santo que está em comunhão diante do Senhor. Nesse tempo agora, todos nós, cada pessoa aqui reunida, que o Senhor possa cuidar, e que através da graça, da vida realmente completa do Espírito Santo, que o Senhor possa preencher a nossa vida. E que assim nós possamos viver como seus filhos adequados. E que a nossa vida neste mundo, ela não seja em vão, mas sim que nós possamos viver fazendo a vontade do Senhor Deus. E que nós somente possamos dar glórias somente ao Senhor Deus Pai, e que nós possamos fazer o trabalho santo e venerável que o Senhor nos permitiu. Nesse tempo agora, nossos irmãos e irmãs que não puderam participar, aqueles que estão no meio da doença, que o Senhor possa restaurar a saúde destes. Aqueles que estão com o coração fraco, que estão no meio da tentação, que estão nas situações difíceis, que o Senhor possa cuidar de cada um deles. E que o Senhor permita a graça necessária para cada um. E que possam estar reunidos diante do Senhor Deus. E também, pelo mundo todo afora, bem longe, existem muitas pessoas no meio da dificuldade pregando o seu evangelho. Todos esses irmãos e irmãs, que o Senhor possa proteger eles no seu templo. E o Senhor, através do grande poder e graça, o Senhor possa sustentá-los com sua mão, para que eles possam viver como seus filhos dignos, e assim pregar o seu evangelho fortemente. E que possa resgatar muitos espíritos coitados que estão perdidos, para que eles possam fazer o trabalho diante do Senhor Deus. Senhor Deus Pai, nesse último tempo o Senhor tem nos salvo. Essa missão que nos permitiu realmente é tão grande e tão preciosa. Nesse último tempo, o Senhor nos permitiu a missão de pregarmos o seu evangelho para todo este mundo. Para este país agora, que o Senhor possa permitir uma maior paz, maior graça, para que nós possamos ter um ambiente, uma chance melhor para pregarmos o seu evangelho mais uma vez. O país, as terras da Coreia do Norte, existem tantas pessoas coitadas que precisam ouvir o seu evangelho, Senhor Deus Pai. Nesse tempo agora também, que o Senhor nos permita a palavra que é necessária para cada um de nós. Que o Senhor possa manifestar o seu plano, que o Senhor possa mostrar qual é o feito que devemos realizar, qual é o trabalho do Senhor, qual é a vontade do Senhor, que nós possamos compreender através da palavra de hoje. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, desde o versículo 1 até o versículo 3, eu irei ler. Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 3.
E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, até aqui. Então, o mês de maio é o mês da família, porque tem o dia das crianças, tem o dia dos professores, dia dos pais. Também o tempo é muito bom. É um tempo muito legal para passarmos com a família. Então, eu pensei que deveria falar sobre a vida da família de um cristão, mas tem uma palavra que eu preciso pregar primeiro do que ela, então é esta palavra. Essa Bíblia toda, existem muitos temas, palavras diferentes, mas existe uma palavra que é o principal, a verdade, é sobre Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Nessa Bíblia, ele é o ser que foi enviado para este mundo e também é testificado completamente pela Bíblia. Essa Bíblia, ela testifica totalmente sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre a vida do Senhor Jesus e seu nascimento, e após a sua morte, e também o retorno dele para os céus e o seu retorno. Realmente são os temas mais importantes da Bíblia. Então, o nascimento do Senhor Jesus e também todos os pecados deste mundo serem lavados, serem pagados o preço através do seu sangue na cruz, todo esse trabalho do Senhor, do Espírito Santo ter vindo no lugar do Senhor Jesus e pregado o Evangelho por todo este mundo, foi tudo evidenciado na história que nós podemos ver, que está para trás de nós. Mas nós agora temos uma certeza na história que o Senhor Jesus ele retornará. O Senhor, quando ele vier, ele morreu, ele ressuscitou e foi para os céus. E agora ele voltará, retornará. E toda essa evidência, o Senhor Deus, para todas as pessoas deste mundo, o Senhor, existem palavras, o plano, a vontade que ele disse, que é de cumprir esse trabalho. É por isso que todas as pessoas deste mundo, eles estão inteiramente relacionados com esse trabalho. As pessoas que não creem nessa Bíblia, eles falam, qual é a relação que tem eu para com o Senhor Jesus? Então, eles pensam nisso, mas por que será que o Senhor Jesus veio neste mundo? Por que ele morreu? Por que ele ressuscitou? Por que ele foi levado aos céus? E depois disso, o que aconteceu? E o que é essa promessa do Senhor Jesus retornar? Se eles não sabem essas coisas, realmente eles pensam, qual é a relação que eu tenho com Jesus? Então, eles não conseguem saber de forma nenhuma, então eles vivem desse jeito. Então, da forma que nós sabemos, todo o pecado individual que nós conhecemos, eles não que não tenham como ser lavados realmente pela graça e amor do Senhor Deus, mas se você não conhece o Senhor Deus, você não conhece o planejamento, a vontade do Senhor Deus, todo o trabalho feito pelo Senhor Deus, você não pode receber o perdão dos pecados. Então, se você não conhecer o Senhor Deus, é pecado. O povo de Israel também, eles são um povo escolhido pelo Senhor Deus. Eles foram contra o Senhor Jesus que foi enviado pelo Senhor Deus, o Filho de Deus. E por causa disso, eles tinham uma história de 2000 anos de o povo do Senhor Deus, mas depois teve a história de 2000 anos de um povo abandonado pelo Senhor Deus, onde recebeu toda essa perseguição, morte, genocídio, sofrimento na vida deles. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, diz, se soubessem, não teriam crucificado o Senhor da glória.
Então, por não saberem, eles rejeitaram o Senhor Jesus. Isso é pecado. Em Oséias, se olharmos, esse povo, por não ter conhecimento, eles fracassam. Então, eles foram abandonados, se perderam por não terem conhecimento. Então, por isso que nós, para sabermos sobre o Senhor Deus, nós precisamos nos esforçar. Então, nós sabemos sobre o Senhor Deus, essa é a vontade do Senhor Deus. Então, nós sabemos sobre o Senhor Deus. E assim, pela fé, nós recebemos a graça do Senhor. Por isso, em João capítulo 17, versículo 3, fala que a vida eterna é você crer no Senhor Deus e no seu Filho que foi enviado, o Jesus Cristo. Então, você conhecer sobre o Senhor Deus e o Senhor Jesus que foi enviado, realmente isso é a vida eterna. Então, você souber bem e você acreditar bem são coisas diferentes. Então, se você não conhece bem, você rejeita o Senhor. Então, você tem o seu espírito perdido, você recebe o julgamento do Senhor Deus, você entra na situação de você ser menosprezado. Então, é por isso que nós aprendemos a Bíblia realmente continuamente. Então, não é somente para que nós possamos compreender essa graça do Senhor, mas que todos os filhos do Senhor Deus, realmente existe uma coisa que eles precisam aprender. Então, qual é o objetivo do Senhor? Qual é a vontade do Senhor? Essa graça, a vontade do Senhor é para que todos eles possam viver dentro da sua palavra. Então, se nós não soubermos bem, nós somente vamos pecar diante do Senhor Deus. Falamos, eu fiz isso porque eu não sabia. No mundo pode ser que isso funcione, mas diante do Senhor Deus, nada funciona. Realmente é uma desculpa você falar que você não conseguiu, porque você não soube disso. Você não saber de algo, isso é realmente um pecado diante do Senhor Deus, porque as pessoas buscam conhecer o conhecimento deste mundo, mas não buscam saber a verdade. A verdade vos libertará. A verdade é o Senhor Jesus. Através do Senhor Jesus, realmente existem tantos trabalhos efetuados. Então, se você conhece essas verdades, você pode ser liberto do domínio do pecado e da morte. E então, você pode ser liberto de todas essas preocupações, do domínio do diabo. E assim, com essa liberdade, você realmente pode conseguir a liberdade do Senhor. Então, hoje vamos falar sobre o segundo advento, o retorno do Senhor Jesus. Então, nesse último tempo, essa grande promessa preciosa do Senhor é que o Senhor ele retornará. Isso é verdade. Esse Senhor Jesus que veio pela primeira vez, ele veio para salvar os pecadores. É por isso que em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, fala que ele veio a este mundo para salvar os pecadores. Então, para salvar esses pecadores, uma pessoa morreu por causa de todos os pecados das pessoas. E ele foi dado como oferta, realmente sacrifício para todas as vidas deste mundo. Então o Senhor Jesus ele veio para morrer e dar vida nova para todas as pessoas que nele creem. Então o Senhor Jesus, pela sua morte, pela sua ressurreição, essa graça do Senhor Deus, ela foi efetuada e foi espalhada por todo este mundo. E as pessoas, por crer nessa palavra, elas podem receber a salvação. Então, quando esse evangelho é pregado por todo este mundo, o Senhor Jesus ele havia avisado que realmente ele retornaria. Então, receber a salvação e o Senhor Jesus ele voltar para este mundo, quer dizer que todos esses salvos vão ser levados diante do Senhor Jesus. E aqueles que não creram até o fim na vontade e na palavra do Senhor, eles realmente receberão o julgamento do Senhor. Então, nós, através da Bíblia, nós podemos conhecer essas partes. Então, nós não somente conhecemos, mas sim, nós também estamos nos preparando e devemos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor Jesus que está retornando. Nós olhamos nessas palavras que nós lemos hoje, em Mateus capítulo 24, no versículo 1. Então, o Senhor Jesus, ele estava em Jerusalém pela tarde, naquele templo, e também aí fora, ele estava ensinando as palavras, e de noite ele com seus discípulos ia para o Monte das Oliveiras. Então o Senhor Jesus sempre vivia assim. Então naquele tempo o Senhor Jesus na cidade de Jerusalém. Então 586 anos antes de Cristo, o povo de Israel eles foram colonizados pela Babilônia. Já que realmente foram levados como escravos.
eles conseguiram retornar pela graça do Senhor e eles retornaram para construir o templo novamente. Então é chamado do segundo templo de Israel, de Jerusalém. Então o primeiro templo que foi construído pelo Salomão realmente é muito mais bonito e inacreditável e surpreendente do que esse segundo. Mas esse segundo foi o que o povo de Israel conseguiu construir pelo Senhor. Então os sacerdotes do Senhor, eles iam efetuar os trabalhos realmente de sacrifício e vontade do Senhor Deus. Por isso que em Jerusalém, o rei Herodes, para comprar a aprovação dos judeus, ele fez o trabalho de reformar, de reconstruir o templo. Então o templo de Israel demorou 46 anos para ser construído. Então era um templo muito grande e completo. Então, aquele templo, o Senhor Jesus ensinava naquele templo e saía. E os seus discípulos, eles mostravam as estruturas do templo e mostravam para o Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, esse templo não é tão grande e inacreditável? O que vai acontecer com esse templo? Então, porque se olharmos no final do capítulo 23, o Senhor Jesus já havia contado que Israel ele estaria em fracasso. Então o Senhor Jesus disse para eles, realmente para eles, não vedes tudo isto? Então quando o Senhor Jesus estava saindo, mostrou esse templo e disse para eles: em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então que o Senhor Jesus disse que todas essas pedras, não ficaria pedra sobre pedra. Então esse templo tão grande, surpreendente daquele templo, era tão inacreditável para as pessoas do tempo, mas o Senhor Jesus disse que derrubaria, não deixaria pedra sobre pedra, quer dizer que ia acabar com o templo. Então todos os discípulos devem ter se assustado bastante. O templo de Jerusalém, ele ser destruído, ele estar em perdição, não é somente Jerusalém, mas em que o Senhor está mostrando toda a perdição de Israel. Então, após essas falas do Senhor Jesus, depois de 37 anos, após a morte do Senhor Jesus, após 70 anos da morte do Senhor Jesus, o general Tito de Roma, ele trouxe um exército e ele matou por volta de 10 milhões de judeus nessa cidade e destruiu, tacou fogo por toda a cidade. E como o Senhor Jesus ele havia dito, o povo de Israel que vivia nesse templo, que vivia nesse Jerusalém, esse templo, esse palácio, realmente não deixou que ficasse uma pedra sobre pedra. Então eu fui para a cidade de Jerusalém. Então esse é o lugar do templo. Como o Senhor Jesus disse, não tem nada sobrando. Então nós, se olharmos o povo, se olharmos uma parede que nós temos em Jerusalém que se chama realmente a parede das lamentações, o muro das lamentações, isso não é um muro realmente da cidade de Jerusalém, do palácio ou do templo, mas sim aquele é somente um muro de fora da cidade. Então as pessoas eles vão lá, encostam as cabeças e começam a orar continuamente diante do Senhor. Nós podemos ver essas coisas. E como o Senhor Jesus disse, essas palavras que ele disse, sem nenhuma falta, foram cumpridas diante do Senhor. Então, como o Senhor Jesus havia dito, as pessoas daquele tempo, quando ainda eram vivos, aquela cidade tão grande de Jerusalém foi destruída. Agora, naquele lugar, após 70 anos após o nascimento do Senhor Jesus, existe um templo tão grande que eles estão lá, um templo de ouro. Aquele templo não é um templo dos judeus, mas sim é um templo onde os muçulmanos eles servem ao Deus Alá, onde eles fazem os seus cultos para lá. Então o Senhor Jesus, conforme ele disse, o templo de Jerusalém ele foi não somente destruído totalmente, mas não teve nenhuma pedra sobre pedra. Então esta verdade, essa palavra que o Senhor Jesus disse, com certeza ela vai ser realizada. E isso é realmente um lugar onde o Senhor mostrou que se ele disser vai ser cumprido. Então os seus discípulos, eles não somente ficaram assustados,
Mas com certeza eles têm muitas realmente dúvidas. Eles realmente querem saber porque existem tantas coisas que irão acontecer. Então o Senhor Jesus, ele ia para realmente o Monte das Oliveiras com seus discípulos. Então um lugar realmente tão silencioso. É porque no Monte das Oliveiras, os seus discípulos perguntaram para o Senhor Jesus em particular. Então quer dizer que realmente sutilmente, sussurrando, naquele momento tão esperado, eles perguntaram para o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus disse para muitos rebanhos. E o significado dessas palavras ele explicou realmente para várias pessoas. E realmente o Senhor Jesus, quando explicava e fazia compreender, somente os discípulos estavam juntos com o Senhor Jesus. Então esses discípulos eles perguntaram para o Senhor as coisas mais, realmente, perguntas mais que tinham maior dúvida, maior interesse que eles tinham e perguntaram. Dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles perguntaram, Senhor, quando é que isso vai acontecer? Então é uma coisa mais importante do que isso. O Senhor Jesus, ele disse várias e várias vezes da sua vinda. Mateus capítulo 23, versículo 24. O Senhor Jesus, ele disse de várias formas o seu segundo advento. O Senhor Jesus, ele retornar e este mundo acabar. Então quais são os sinais que haverão? Então esses sinais quer dizer que antes de acontecer quais coisas, realmente evidências, provas que irão mostrar. Então no outono tem aquele vento frio que bate. Aquelas árvores tão verdes, elas começam a ficar todas avermelhadas, amareladas e sopra o vento tão frio. E através daquele vento frio, realmente podemos ver tantas folhas elas estarem voando pelos ares. Então nós sabemos que está chegando próximo do inverno, do frio. Então nós todos sabemos que outono, após o outono vem o inverno. Então isso é realmente a luz do Senhor. Então, mas não somente isto. O Senhor, ele já disse que ele retornaria para todas as pessoas deste mundo. Então disse para nós estamos preparados. Realmente o momento onde o chefe da família, se ele ficar brincando, ele estar bebendo, nesse tempo do outono, realmente da colheita, se brincar, o que vai acontecer com ele? Quer dizer que ele realmente está em perdição. Então quer dizer que se ele ficar brincando, ele estará na perdição. Então agora, o povo de Israel, esse julgamento que eles receberam, então o Senhor Jesus, ele retornar, o segundo advento, todas essas evidências do fim do mundo, tudo isso estão relacionados diretamente, mas o Senhor Jesus, ele não retornará realmente naquele tempo, mas realmente quais são os sinais que haverão antes da vinda do Senhor Jesus. Então os discípulos, eles não perguntaram direito. Então todos realmente é algo que nós devemos saber e é algo que nós desejamos saber muito bem. Então, isso é algo que se relaciona muito bem conosco. Se o Senhor Jesus ele não tivesse ensinado esses sinais, essas evidências que iriam acontecer, então com certeza nós não iremos saber a volta do Senhor Jesus. Então, mas o Senhor Jesus ele explicou realmente detalhadamente para eles. Então nesta Bíblia está escrito realmente inúmeras vezes profecias sobre o retorno do Senhor Jesus. Então se olharmos no Antigo Testamento, o Senhor Jesus primeiro fala sobre a vinda do Senhor Jesus. E realmente fala sobre o nascimento do Senhor Jesus, o nascer em Belém, nascer do corpo de uma virgem, o nascimento do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus. Então que o Senhor Jesus vai ser realmente morrer como sacrifício pelos pecados. Então tudo isso está escrito de forma realmente bem detalhada no Antigo Testamento e foi completa, foi efetuada nesse tempo agora, há 2000 anos atrás. E também o Antigo Testamento ele está escrito várias vezes, inúmeras vezes, sobre o retorno do Senhor Jesus. Então são tantas profecias e promessas feitas. Então no Novo Testamento,
realmente as palavras sobre o retorno do Senhor Jesus já passam de 318 vezes. Então, existem cálculos que falam que foi nesse tanto. Então, se olharmos no Novo Testamento, a cada 25 versículos está escrito sobre o retorno do Senhor Jesus. Então, as palavras sobre o Senhor Jesus, o seu retorno, o segundo advento, está escrito várias vezes. Então, Mateus capítulo 26. Os fariseus, realmente os chefes do povo de Israel, eles junto com os sacerdotes queriam matar o Senhor Jesus. Então, eles levantavam falsas testemunhas para realmente acusar o Senhor Jesus, para que pudessem matar o Senhor Jesus. Então, mas o Filho do Homem, ele sentado à destra do Senhor, realmente nós veremos isto. Então, os ensinadores da lei daquele tempo, eles não conseguiram aprender isso. Então, mas se olharmos em Apocalipse capítulo 1, então quando o Senhor Jesus ele retornou, quando ele fosse retornar, todos aqueles que realmente crucificaram o Senhor Jesus, todos aqueles que espetaram o Senhor Jesus, todos os judeus, todos os soldados de Roma, todos eles são inclusos. Todos aqueles que mataram o Senhor Jesus. Então, todos aqueles que mataram o Senhor Jesus, eles vão ver que eles realmente mataram o Senhor. Então, o Senhor disse que realmente todos eles realmente precisavam realmente ser mortos diante do Senhor por terem crucificado e por terem ido contra o Senhor. Então, se olharmos em Atos capítulo 1, versículo 11 e 12. Então, quando o Senhor Jesus, ele retornou, ele estava sendo arrebatado para os céus. Muitas pessoas ouviram. E o Senhor Jesus, pouco a pouco, foi subindo aos céus. Quando o Senhor Jesus ele nasceu em Belém. Ele nasceu em Belém. Se olharmos em Miqueias capítulo 5, versículo 1, ele fala: Belém, terra de Israel, mesmo você sendo a menor cidade, aquele que realmente domina sobre os céus e a terra, ele nascerá de você. Essa é realmente a cidade tão do interior de Belém, realmente onde a terra natal de Davi, que ele cuidava de ovelhas. Esse Senhor nascerá dessa cidade, e a sua identidade desde o início realmente ele existe. Então, o Senhor Jesus, desde a criação. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala que o Senhor Jesus, realmente desde a criação, ele estava lá. Então, nós sabemos que realmente desde a criação, o Senhor Jesus era a palavra. Então, a palavra realmente desde o início é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que existe desde o início de toda a criação, ele nascerá em Belém. Isso não é uma coisa tão surpreendente? Então, através da palavra, ele criou todo este universo e supervisiona todo este universo. Aquele Senhor tão grandioso, que tem uma mesma posição com o Senhor Deus. Ele se tornou igual aos homens e nasceu em Belém. Por isso, os judeus, eles não sabem que o Senhor Jesus foi enviado pelo Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus, já que ele viveu realmente como filho de carpinteiro, eles falavam: Jesus, filho de carpinteiro nazareno. Então, eles falavam essas palavras de tão grande desprezo. Então, o que pode sair de bom em Nazaré? O Senhor Jesus, ele estava nos céus e desceu. Então, o Senhor Jesus, ele foi o único que estava nos céus e desceu. Ele, quando estava junto com o Senhor Deus, o Senhor Jesus, as coisas que ele viu e ouviu do Senhor. Então, somente aquele que pode falar sobre o Senhor é o Senhor Jesus. Então, realmente, os judeus, eles falaram: nós conhecemos os seus pais. Então, mas como é que você fala que você desceu realmente dos céus? Isso é algo realmente inacreditável. Então, mas o Senhor Jesus, ele disse que eu retornarei para os céus.
vós vireis. Então o Senhor Jesus, quando ele veio, ele realmente nasceu em Belém, mas o Senhor Jesus disse que quando ele realmente retornasse para os céus, ele retornaria realmente sendo arrebatado diante de muitas pessoas como testemunhas. É por isso que quando o Senhor Jesus ele estava sendo arrebatado para os céus, ele entrou pelo meio das nuvens e sumiu. E quando muitas pessoas, testemunhas, estavam observando, dois anjos realmente retornaram. E eles falaram, esse Senhor Jesus que realmente foi para os céus, ele retornará da mesma forma que ele subiu aos céus. Então se olharmos Zacarias, também realmente 600 anos atrás, antes do Senhor Jesus, ela foi escrita. E ele fala que o Senhor Jesus, ele viria realmente na Monte das Oliveiras. Já foi escrito sobre essa vinda do Senhor. Então esse Senhor Jesus, o seu retorno, essas palavras, o próprio Senhor Jesus disse. E também esse retorno, quando o Senhor Jesus foi levado para os céus, os próprios anjos desceram e realmente contaram sobre esse retorno do Senhor Jesus. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20 também, lá, quase a última palavra, quase no fim de toda a Bíblia, ele está escrito, realmente, digo todas essas coisas para vós, e verdade vos digo que eu retornarei apressadamente, rapidamente. Então quer dizer que assim chegará todo o fim. Então o Senhor Jesus, ele retornará rapidamente. Todas essas promessas, todas essas profecias foram ditas antes. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 37, fala que realmente aquele Senhor que irá retornar, ele estará de volta. Realmente ele não irá atrasar nem um pouco. Então o Senhor Jesus, ele disse que iria retornar. Então muitas pessoas falam, por que ele não retornou até agora se ele disse que ia voltar? Então, mas o Senhor, realmente ele irá retornar. É ele, esse Senhor que prometeu, ele com certeza voltará quando chegar o tempo. Realmente não atrasará nem um pouco. Então, se ele não atrasa, esse tempo realmente é o nosso tempo. E eu, ao pensar nisso, é realmente algo surpreendente. Então, sobre isso, eu olhando em muitos lugares da Bíblia, existem realmente palavras que eu quero contar para vocês. Então, é por isso que sobre o retorno do Senhor Jesus, quais são realmente os sinais que existem? Realmente está relacionado à vinda do Senhor Jesus com o fim do mundo. Então, esse 2018 que nós estamos vivendo, então, desde quando ele foi realmente escrito? Então, não é que a humanidade tem a história de 2000 anos neste mundo, mas sim o Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus realmente, desde a vinda do Senhor Jesus se passaram 2018 anos. Então nós calculamos realmente em inglês BC, quer dizer que nós temos antes de Cristo. Então eles contam realmente 1 ano antes de Cristo, 2 anos antes de Cristo, 4, 10, 20. Então isso também é algo realmente surpreendente, algo que nós devemos pensar. Então por que eles falam que é antes do retorno do Senhor Jesus? Por que eles falam que é antes da história? Então não é desprezar falar que é realmente uma história de verdade. Então porque se o Senhor Jesus... Por que eles falam dessa maneira? Porque se o Senhor Jesus não tivesse vindo para este mundo, não existiria um ideal nenhum sobre o que é o homem. Então vamos pensar que realmente não houvesse nenhum homem que comprasse isso. Então eles não sabem onde compra, não sabem nem onde usa. Eles não conseguem saber nada sobre esse objeto que foi comprado, porque não tem nem manual, não tem nada escrito sobre o produto, descrição. Então, mas pela vinda do Senhor Jesus, então o ser humano que foi criado conforme a imagem do Senhor, realmente como eles são surpreendentes. Então em Mateus também o Senhor Jesus, realmente ele disse, mesmo dando todo este mundo, não tem como trocar com a vida do Senhor Jesus. Então não é somente falando realmente algumas dezenas, milhares de alguma coisa. Mas sim esse, realmente existem tantos animais que vivem bem mais que os homens, centenas de anos. Eles realmente têm uma vida realmente maior, mas o Senhor ele disse que existe uma vida mais preciosa do que todas essas coisas, que é a vida criada pelo Espírito do Senhor. Então, o Espírito do Senhor realmente não deve temer. E o corpo do Espírito do Senhor, ele realmente fugirá de todo esse julgamento eterno realmente diante do Senhor. Então nós realmente que recebemos a salvação podemos entrar no reino do Senhor e também podemos ir para o inferno eternamente. Então nós somos criados conforme a imagem do Senhor Jesus. Quer dizer que tudo realmente foi conforme a vontade, realmente planejamento do Senhor.
Então, qual é a vontade e planejamento do Senhor? Nós todos podemos não conhecer muito bem, mas nós sabemos que nós somos criados conforme a imagem do Senhor. Realmente é algo que tem realmente um grande valor. Então, até os próprios pecadores, eles têm vários problemas espirituais, mas os anjos, quando eles pecam diante do Senhor, está escrito bem detalhadamente: o Senhor não permitiu o seu Filho unigênito como sacrifício por causa dos anjos. Então, um anjo, quando ele peca diante do Senhor Deus, já era. Então, esse realmente anjo corrupto é o diabo. Então, esse diabo, realmente que foi corrupto, o que ele desejava? Se tornar igual ao Senhor Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, o inferno ele foi criado. Em Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus disse que foi feito para o diabo e seus anjos, para que eles possam ser aprisionados naquele lugar. Então, todos os anjos, o Lúcifer, que são corruptos, eles são preparados para serem levados para o inferno. O inferno foi criado com ele por tal motivo. E também, se olharmos no 2 Pedro capítulo 2, em Judas aparecem palavras sobre os anjos que cometem o pecado contra o Senhor Deus. Existe realmente palavras assim. Então Lúcifer, ele tinha a vontade de ser igual ao Senhor Deus. Ele queria o lugar realmente do Senhor Deus. Esse lugar o Senhor Deus criou para fazer... Criou os homens para dar este lugar. Então nós podemos ver algo surpreendente. O Senhor, ele criou os homens conforme a sua imagem para dar essa sua posição. Então o Senhor deu a sua vida, ele deu o seu amor, ele realmente nos considerou como seus filhos e agora nos leva para os céus para que nós possamos ser seus filhos eternamente. Mas nós não podemos realmente ser iguais ao Senhor Deus agora, mas nós somos criados para nos tornarmos iguais ao Senhor. Então essa nossa carne agora realmente ela é tão fraca, ela é tão realmente carnal, ela está cheia do pecado, realmente não tem nada para se ver de bom. Então, mas dentro de nós, realmente esse espírito que foi criado pela imagem do Senhor, realmente nós somos realmente seres importantes, preciosos diante do Senhor Deus. Então o seu filho, seja bonito ou seja feio, ou seja que ele te obedeça ou ele faça bagunça, realmente você vai fazer o quê? Você vai cuidar, porque ele é seu filho, ele é sua filha, ele é sua vida, ele tem o mesmo sangue que eu. Então o Senhor Deus, ele tem nos amado, e isso não é porque nós somos bons, então não é porque nós não temos pecado, então, mas o Senhor Deus realmente é porque ele não realmente abandonará aqueles que foram feitos do seu sangue. Então realmente o ser humano é um ser precioso. Se nós não conseguimos compreender isso, nós somos iguais aos animais. Então o ser humano ele não é um animal, porque ele foi criado conforme a imagem do Senhor Deus. Essa evidência em Salmo 144, versículo 3, fala: Senhor, que é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes? Então, o Senhor que realmente tão precioso, tão grandioso, que criou todo este universo, Ele, por que realmente pensa tanto em nós, tão pequenos neste mundo, nós pecadores neste mundo, tão sujos, mas por que o Senhor amou de tal maneira que permitiu o seu Filho unigênito na cruz? Então, para comprar um objeto tão pequeno, Ele deu um preço tão grande. Então, o Senhor, para salvar pecadores como nós, por que Ele deixou o seu Filho unigênito morrer na cruz? Então, tudo isso porque tem um valor. Então, o que vocês pensam? Então, isso é algo que não tem como realmente compreender com nossos pensamentos, mas isso é uma verdade absoluta. Então, o grande amor do Senhor que não tem como contar. Realmente esse amor que Ele fez na cruz. Como é que o Senhor amou tanto o ser humano? Um amor que não tem como contar. Um amor que não tem como imaginar com o nosso conhecimento. De qualquer maneira, dessa maneira, qual é o valor do ser humano? Nós conseguimos compreender.
Então esse amor do Senhor, quando nós compreendemos, o Senhor Jesus, quando ele morre na cruz por causa de um pecador como eu, quando ele cumpre essa salvação, realmente o valor do ser humano, quando nós compreendemos esse amor da salvação do Senhor, não deixar neste mundo para que nós morramos, mas em que nós possamos entrar no reino eterno do Senhor para viver eternamente dando glória diante do Senhor Deus. Nós, enquanto vivemos neste mundo, nós não conseguimos fazer nem um pouco dos anjos. Se olharmos em Hebreus capítulo 2, o Senhor Jesus, enquanto vivia durante 33 anos, ele realmente vivendo neste mundo, ele foi menor que os anjos. Se ele é um ser muito mais alto que os anjos. Mas quando o Senhor Jesus ele morreu e ressuscitou, ele voltou para o lugar mais alto que os anjos. Então por que esse Senhor que é mais alto que os anjos se tornou realmente um homem que é menor que os anjos? Então realmente o Senhor, ele é para pegar todos esses seres humanos que são menores que os anjos e estabelecer eles lá em cima. Então dessa maneira, todos os santos que receberam a salvação, enquanto eles vivem neste mundo, eles vivem piores que os anjos. Os anjos realmente são seres incríveis. Então cada pessoa que recebe a salvação em Hebreus capítulo 1, ele fala que realmente todos os anjos, eles são criados e enviados para servirem todos aqueles que vão entrar no reino do Senhor Deus. Então para todos os herdeiros, eles realmente protegerão até que eles realmente possam entrar nos céus. Então todas essas pessoas que receberam a salvação, o Senhor ele permite um anjo para cada um de nós. Então isso também é algo surpreendente. Então os anjos, se olharmos em 1 Pedro capítulo 1, então nós podemos ver que os anjos também eles serviram eternamente. Então os anjos eles realmente também terão cobiça do nosso lugar. Realmente os anjos eles não podem se tornar filhos do Senhor Deus. O Senhor Deus ele não paga um preço tão alto pelos anjos. Então por isso, pela vinda do Senhor Jesus, qual é o valor do ser humano? Realmente o que é que nós conseguimos a compreender esse amor do Senhor? O Senhor ele permitiu esse céu eterno para nós. Então o Senhor ele faz com que nós possamos viver com Ele realmente eternamente nos céus. Então nós pensamos, eu vou viver, eu vou comer bem neste mundo. Realmente são coisas que nós não podemos deixar nosso pensamento ou coração presos. Então, as coisas deste mundo, mesmo que sejam boas, então eles realmente no meio do mar, eles são realmente como areias, realmente como esses grãos de areia. Eles não podem ser nem um pouco de um grão de areia de uma ilha gigante que tem no mar. Então se nós realmente compararmos o espírito com este mundo é algo que desaparece num piscar de olhos. Então uma pessoa que recebeu a salvação não deve calcular essas coisas. Então realmente ele realmente deve largar essas coisas deste mundo que são visíveis neste mundo. Mas as pessoas antes de entrarem realmente no reino do Senhor Deus, eles buscam a diversão deste mundo, as coisas boas deste mundo. São coisas que o Senhor Deus se entristece. Então nós, para realmente a glória eterna do Senhor Deus, nós devemos realmente estarmos agradecidos e felizes, alegres por estarmos vivendo neste mundo pela graça do Senhor, fazendo o trabalho do Senhor. Esse sofrimento temporário realmente dá a glória eterna. Então por conhecermos o Senhor Deus, os seres humanos eles podem conhecer o valor de suas vidas, podem ter a esperança correta, eles podem ter o objetivo de vida diferenciada. Então, já que realmente o objetivo de vida já agora é exato, então a forma de viver é diferente. Então toda essa graça realmente é seu objetivo, o plano do Senhor. Então foi estabelecida pelo Senhor Jesus, que é o início da história. Então mesmo que tenha vivido somente umas dezenas de anos neste mundo, as pessoas que não receberam a salvação ainda, que vivem neste mundo, eles vivem ainda no lugar onde não se iniciou a história. Eles são pessoas que não têm esperança, as pessoas que não têm objetivo de vida. Então o que elas são? Elas não são nada. Por isso que o Senhor ele fala que todas essas pessoas são pessoas como animais. Então, mas pela vinda do Senhor Jesus, nós nos tornamos um povo que pode entrar no reino do Senhor Deus. Então agora se iniciou a história de preparação. Realmente um trabalho onde nós todos estamos nos preparando para podermos entrar no reino do Senhor Deus. E então este mundo será julgado.
Então não existe motivo do Senhor Deus deixar esse mundo existindo. Porque esse mundo está cheio do pecado. As pessoas desafiam o Senhor Deus, vão contra o Senhor Deus. Então por que o Senhor Deus ele não julga este mundo e deixa? Então não é realmente porque não sabe que deixa. Se olharmos em Eclesiastes capítulo 8, ele fala que realmente todo esse pecado, ele está se expandindo por este mundo. Realmente todos têm o coração iniciativo de pecar, realmente fazer do mal. Então será que o Senhor ele não sabe disso, é por isso que ele deixa? Em Jó ele fala que realmente o Senhor, ele está vendo todas as coisas malignas. Parece que ele não está realmente. Por que será que o Senhor Deus parece que está deixando os homens de lado? É porque ainda não chegou o tempo do julgamento. O Senhor ele está aguardando, deixando os pecadores. Então o Senhor ele tem paciência e está esperando. Realmente existe um tempo limite. Então quando aquele tempo limite acabar, o julgamento justo do Senhor Deus se iniciará. Então naquele tempo onde o Senhor ele retornar, é o tempo que este mundo receberá o juízo do Senhor, onde tudo se acaba. E então, o Senhor Jesus, quando ele vier, realmente quando chegar ao fim dos tempos, realmente quais são os sinais que haverá? Então quando olhamos esses sinais, o tempo da vinda do Senhor, nós podemos saber realmente quão perto, quão longe está, não é? Nós precisamos saber disso. Então, se olhamos em Mateus capítulo 14, versículo 32, ele fala que quando realmente acontecer esses sinais, sabeis que realmente está próxima a vinda do Filho do Homem. Então o Senhor ele diz, quando verem esses sinais, sabeis que o Filho do Homem está próximo às portas. Então quer dizer que ele está agora na frente das portas, a ouvir os passos dele. Então será que ele vai demorar alguns anos a mais para entrar? Ele está na frente da porta. Se dá para ouvir os passos, em questões de segundos pode ser que ele abre. Pode ser que realmente se for bem longo, alguns minutos para ele abrir a porta. Então realmente esses sinais são realmente os passos do Senhor Jesus fora da porta. Então quer dizer que agora está próximo. Então quer dizer que realmente é nessa geração. Quer dizer que realmente são pessoas que quando ainda estiverem vivas. Então é realmente uma preocupação de eu não saber se eu consigo explicar direito essas palavras para vocês. Então existem muitas palavras que eu preciso pregar para vocês, mas eu vou pular e falar rapidamente. Então marcar realmente somente algumas palavras. Vamos ler o versículo 4, capítulo 24, versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, realmente, a primeira coisa aí, nesse sinal realmente final, dos últimos tempos, o Senhor Jesus disse para realmente tomar cuidado com os enganadores. Então, existem muitas palavras assim na Bíblia. Então, se olharmos o versículo 11 também, realmente isso surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, falsos profetas. Então, falsos cristos. Então, no nosso país também existem muitas pessoas que dizem que é Cristo. Nos Estados Unidos existem muitas pessoas também. Então, existem falsos profetas, tem falsos cristos. Então, o Senhor Jesus, Mateus capítulo 7, ele disse realmente para realmente não realmente se aproximar dos falsos profetas, porque eles realmente são lobos roubadores vestidos de ovelha. Então eles vêm como manso, humilde, como se fosse santo, como se fosse bem religioso. Eles se aparecem dessa maneira, mas por dentro são realmente lobos roubadores. Lobos realmente que roubam, matam as ovelhas. Eles querem matar esses humanos. Então, realmente o diabo ele vem como essa forma de ovelha para roubar o coração dos homens. Então, em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, ele fala que naquele dia muitas pessoas, elas irão e dirão, elas vão, Senhor Jesus, realmente nós não temos
realmente feito milagres em seu nome, não temos feito realmente muitos sinais, não temos expelido demônios em seu nome, não temos profetizado em seu nome. Nós ensinamos a Bíblia, realmente pastores, evangelistas, todas essas pessoas, realmente padres, realmente profetas, eles falam que eles estão ensinando a Bíblia diante do Senhor Deus. Eles realmente curam doenças, eles fazem muitos milagres. Realmente é algo surpreendente, não é? Então, mas o que o Senhor Jesus disse? Ele disse: jamais vos conheci. Apartai-vos de mim, falsos profetas. Então existem realmente muitas palavras sobre os falsos profetas na Bíblia. Se olharmos no Antigo Testamento, existem realmente o profeta enviado pelo Senhor Deus, mas nós não sabemos quantos falsos profetas existem naquele tempo junto com eles. Então no tempo de Miqueias também, realmente havia um profeta verdadeiro diante do Senhor Deus e havia 400 falsos. No tempo de Elias, Elias realmente um único profeta diante do Senhor Deus. Mas havia realmente aqueles ídolos, realmente o ídolo Baal, que realmente era servido pelos profetas realmente falsos, realmente centenas e centenas. Então muitas pessoas, realmente a população agora não sabe realmente se o Senhor Deus, Jeová é o Deus deles ou o Baal é o Deus deles. Então já que são quase uns 400 profetas, então Miqueias ele se tornou realmente um herege para eles. Então no Antigo Testamento também havia muitos falsos profetas. No tempo do Senhor Jesus também aqueles sacerdotes, todos aqueles ensinadores da lei, realmente todos os fariseus, escribas, todos eles eram falsos. Falsos professores, falsos mestres. No tempo dos apóstolos também havia quantos falsos profetas? Se olharmos em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, ele fala: se alguém for pregar-vos outro Jesus que não nos temos pregado, realmente ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Então realmente esse Senhor Jesus falso que eles pregam, Senhor Jesus mutado. Então o Evangelho é Evangelho, mas é outro Evangelho. Então eles falam: eu recebi o Espírito e estavam todos alegres, mas aquilo não é Espírito. Então realmente recebem muito mais fácil as coisas falsas. Porque em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, realmente tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, configurando-se em apóstolos de Cristo. E eles realmente se escondem, fingem que são apóstolos de Cristo. Será que diabo ele aparece como diabo? Não, ele vai aparecer como anjo. Realmente ele se finge como apóstolos de Cristo. Então isso não é algo estranho. Realmente o diabo, ele realmente se enfeita como anjo da luz. Ele realmente se finge como realmente servo do Senhor. Então existem palavras assim. Então, mas o diabo, ele era um anjo muito bonito. É por isso que ele pode se realmente enfeitar como anjo da luz. Existem realmente servos do Senhor Deus, também existem servos do diabo. Os servos do diabo realmente dentro do coração daqueles realmente que são, não é somente dentro de usuários de drogas, realmente traficantes, realmente caloteiros, ladrões, assassinos, não é só lá dentro que existem. Dentro realmente dos falsos profetas também existem. Realmente se olharmos na máfia, realmente aquelas pessoas de baixo escalão da máfia, eles estão brigando. Mas realmente o líder da máfia, o mafioso, o chefe deles, ele se veste muito bem, anda com um carro muito bonito. E ele fala para todos os subordinados deles: parem de brigar, por que vocês estão brigando como realmente irracionais? Então eu aprendi isso verdadeiramente, realmente vendo como é esse trabalho do diabo. Realmente o diabo que aparece realmente de forma realmente toda estragada, podre, realmente é o diabo mais fraco. Mas o diabo realmente mais poderoso é aquele que aparece de um jeito todo bonito, charmoso, que nós não conseguimos reparar. Ele aparece como realmente o servo da luz. Ele aparece como servo da justiça, como se fosse completo. Realmente como se ele estivesse totalmente preparado para fazer a vontade do Senhor Deus. Isso realmente é enganar. Então é por isso que se olharmos na Bíblia, existem muitas palavras sobre falsos profetas. Por isso que em Hebreus, capítulo 11, versículo 24, ele fala: vós realmente
Mesmo que tenhais realmente outros servos, realmente o apanheis realmente no rosto, mesmo que realmente eles falem que vão devorá-los, realmente tem que deixar, falar, ah, Senhor, então pode. Eu sou seu servo. Então, se você for assim, você vai ser servo dos falsos profetas. Você vai ser enganado. Realmente, o que você vai poder fazer? Você vai ser devorado pelos falsos profetas e ser levado para o inferno. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala que realmente o diabo ele trabalha realmente com todos os sinais, realmente trabalhos, manifestações para realmente as pessoas estarem no maligno, para que não recebeis a palavra realmente da verdade, para que não possam alcançar a salvação. Então o diabo ele trabalha no meio daquilo realmente para que nós não consigamos compreender a verdade, mas sim que nós possamos receber o julgamento do Senhor Deus. Então, através do trabalho do diabo, realmente toda essa ação realmente de sinal, realmente de graça, realmente toda essa maravilha do Senhor. Ele realmente vai ser tudo manifestado pelo diabo, como se fosse um milagre. As pessoas elas vão falar, ai meu Deus, é o Senhor Deus que está me mostrando isso. Então o diabo, através dessas coisas falsas, ele vai deixar trabalhar e crescer. Por quê? Então, porque as pessoas já que não creem a verdade para todas essas pessoas, realmente para que elas possam receber o julgamento. Então o Senhor Deus fala, podem seguir, vocês vão receber o julgamento. Então realmente tudo isso, o Senhor disse para crer na Bíblia, disse para crer nessas coisas. Então se olharmos agora, realmente existem muitas pessoas que creem realmente nos sinais. Todas as pessoas realmente 100% são levadas pelo diabo. Então elas realmente se unem como se fossem nuvens. Então o Senhor realmente ele manifestou muitos trabalhos. Realmente isso não é para que as pessoas realmente se assustem. Mas sim é porque o Senhor ele realmente salvou todas as pessoas que receberam a salvação. Então quer dizer que realmente todos aqueles dentro do Espírito Santo agora já não tem mais nada realmente de pecado dentro do seu coração. Agora realmente o diabo, realmente todo o maligno foi expulso dentro do nosso coração. Realmente o Senhor Jesus tornou realmente pão e realmente vinho para todas as pessoas que receberam a salvação. Então nas primeiras igrejas apóstolos eles realmente faziam as maravilhas. Então crucificaram o Senhor Jesus dizendo que não era filho do Senhor Deus. Todos realmente... Os gentios eles não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento não havia sido escrito. Eles também não tinham o Antigo Testamento. Realmente os judeus eles falavam que o Senhor Jesus era realmente mentiroso. Realmente não era filho do Senhor Deus. Era somente um pecador. Será que as pessoas conseguem crer? É por isso que em Marcos... capítulo 16, realmente os apóstolos eles se uniram realmente para pregar, realmente eles juntos com o Senhor Deus, através realmente dos sinais, eles se evangelizaram verdadeiramente. Então, as pessoas que receberam a salvação mesmo, realmente são pessoas que realmente tiveram a vontade de fazer algo, não é somente pela vontade própria, mas sim realmente para que eles possam realmente testificar sobre a verdade, a palavra da verdade, que é seguida através das evidências e sinais, são palavras de evidência. Então, o Novo Testamento foi totalmente concluído quando os apóstolos eles estavam vivos. E depois de serem escritos, até agora, realmente todos os santos, por causa de seus benefícios, realmente a doença é curada. Então o Senhor Deus permite sofrimento para nós, também nos permite realmente maravilhas, sinais. E o Senhor realmente conserta essas infelicidades na nossa vida. Então, mas não é mais um tempo de você crer através realmente dos sinais. Realmente agora o nosso tempo... é um tempo onde nós podemos compreender a palavra que estava realmente escondida. Então realmente essa vivência realmente é um momento onde nós podemos compreender bem mais palavras do que aquelas pessoas antigamente. Não é por causa que nós realmente temos uma mentalidade muito melhor do que as pessoas antigas, mas sim é por causa da questão do tempo. Realmente nosso tempo é um tempo onde realmente é um lugar onde nós podemos somente compreender bem mais a palavra do que todas as outras pessoas. Então é um tempo onde nós precisamos acreditar na Bíblia. Realmente é um tempo onde nós precisamos estar nos empenhando por causa da palavra do Senhor Deus. Mas ao contrário, o diabo, ele cada momento mais ele manifesta realmente os milagres, as obras, os sinais. É por isso que se olharmos no Apocalipse, quando aparecer o anticristo, ele vai vir mostrando diversos sinais, milagres. Então realmente esse dragão, através do poder dele, através realmente de toda a vontade, toda a glória dele, ele vai se manifestar mostrando vários milagres. Então ele vai morrer, mas de repente vai ressuscitar como se fosse Jesus Cristo. Ele não é que vai morrer e ressuscitar, mas sim ele já estava morto, mas ele ressuscita. Então ele realmente, todas as pessoas vão olhar e falar, nossa, ele é o Cristo, vamos segui-lo. Então ele vai fazer com que dos céus caia o fogo. O Elias fez
dos céus cair fogo, mas esse anticristo também fará a mesma coisa. Esses são as obras, os sinais que aparecerão com o anticristo. Esse anticristo, a forma dele, ele é como se fosse um ídolo. Realmente ele criará ídolos e estaturas, e essas estaturas vão começar a falar. Então isso é realmente algo que nós vamos nos assustar vendo. E também não tem como deixar de crer ao ver essas coisas. Realmente ele vai fazer obras, milagres tão grandiosos. Todas as pessoas deste mundo vão ser persuadidas por ele. Então agora, nosso tempo, cada momento mais o anticristo, realmente falsos profetas estão cheios. E esse último, o anticristo, quando ele surgir, realmente existem muitas pessoas que falam que eles são cristos. Mas eles são realmente são falsos, realmente pequenininhos, mas realmente aparecerá um anticristo grandioso, que realmente ele é o verdadeiro anticristo, que ele se dizerá realmente como Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 4, ele fala para não crerem realmente em todos os espíritos, mas realmente testar, verificar dentro do Senhor. Realmente, porque não são todos esses profetas que foram enviados pelo Senhor Deus. Então, se olharmos realmente no tempo dos apóstolos, João, quando ele estava vivo, ele é realmente o apóstolo que viu até o final. Mas naquele tempo já, realmente havia tantos falsos profetas, surgiram na frente deles. Então, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 2. Então, muitos falsos profetas, eles vieram ao mundo. E dentre vós também, realmente existem aqueles que são falsos profetas. Realmente, lá fora existem falsos profetas. Dentro, realmente, desse rebanho, dentro da igreja também existem falsos profetas. Realmente é algo surpreendente. Então, entre os 12 discípulos também, Judas Iscariotes. Realmente ele foi escolhido como realmente um dos 12 para realmente liderar a tribo de Israel para realmente a palavra do Senhor. Mas ele realmente negou o Senhor Jesus e ele realmente suicidou. Então realmente ele foi manifestado que não estava junto com eles. Porque se ele estivesse junto com eles, ele realmente estaria até o fim com eles. Mas ele realmente estava e saiu deles. Então realmente no Atos também fala que realmente surgirão muito dentre vós que realmente dirão entre nós, mas realmente são contra. Realmente existem na igreja de Efésios muitas pessoas que eram líderes e estavam mas eram falsos, então estavam ensinando muitas coisas erradas. Ele não estava fazendo coisas boas para o Senhor, mas sim eram boas para ele. Então realmente era contar mentiras. Dentro da nossa igreja também surgem pessoas assim. Parece que quando nós vamos esquecer, surgem mais pessoas assim. Não são pessoas que agradam o Senhor Deus, mas é para agradar a si. E tem pessoas que seguem elas. É algo interessante de ver. E eles vão um pouco de tempo, mas depois eles todos fracassam. 100%. Então, de qualquer maneira, realmente existem muitos falsos professores. Então, para que nós não recebamos realmente essa persuasão dos homens, precisamos nos cuidar. Então, se olharmos em Mateus capítulo 24, versículo 24, então ele fala que realmente surgirão esses falsos profetas, realmente falsos, realmente cristos, que eles farão grandes sinais e prodígios, realmente enganariam realmente até aqueles que são escolhidos. Então realmente nesse último tempo existem realmente coisas que vão acontecer, realmente até as pessoas que são escolhidas pelo Senhor, realmente até o povo de Israel, eles realmente estão inclusos nisso. Então de qualquer maneira, nesse último tempo realmente existem todas essas coisas que eu já disse, todos esses sinais, mas não sei quanto vai ser isso. Então, mas as pessoas, elas acham que quando tem muito é correto, porque realmente ter muito parece ter poder, não é? Então, quando muitas pessoas vêm e fazem uma manifestação, até o país ele vira de cabeça para baixo. Quem são as pessoas que mataram o Senhor Jesus? Realmente são aqueles sacerdotes, realmente são aqueles estudiosos da lei. Realmente Pilatos disse que o Senhor Jesus não havia pecado. 3 vezes. Mas realmente não é correto toda a população. Algumas pessoas pensam que se fizer uma manifestação toda, ele fala, por que você está manifestando? Ele fala, os outros estão fazendo, eu estou manifestando junto. Então é necessário acordar a mente, estão entendendo?
Então nesse tempo agora é um tempo realmente da tribulação. Os homens não conseguem mais diferenciar. Não sabem o que é verdade e o que é falso. Não sabem o que é o caminho da vida ou da morte. É tudo desprezo. Então agora, próximo, Mateus capítulo 24. Vamos ver. Mateus capítulo 24. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, antigamente, quando nós falamos que estamos em guerra, era algo surpreendente. Então, eles falaram realmente, aconteceu um grande problema, aconteceu a guerra. Então, a guerra, realmente, houverão de guerras e rumores de guerras. Então, a guerra é algo, realmente, algo muito infeliz, muito triste. A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914 até 1918. Realmente morreram por volta de 20 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial se iniciou em 1939 até 1945. Então por volta de 50 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Então agora a Terceira Guerra Mundial, se acontecer, realmente não é uma guerra onde quem vai vencer e quem vai perder, mas é uma guerra onde o Senhor Deus terá o juízo. Realmente o tempo onde a humanidade irá ser extinta, realmente ser destruída. Realmente a Terceira Guerra Mundial. Realmente nesse último tempo já está escrito muitas vezes na Bíblia sobre esse último tempo. Então, depois que acabar a Segunda Guerra Mundial, realmente não terá fim sobre todo este mundo, guerras e guerras. Então nós podemos ver muitas guerras, realmente países, nações lutando contra eles, guerras civis, realmente coisas que acontecem toda hora, realmente problemas e problemas, mas realmente o Senhor ele diz para não temeis, porque isso não é o fim. Realmente eu mistério que tudo isso aconteça. Então realmente quando eu falar guerra vai acontecer, guerra vai acontecer, guerra vai acontecer, mas a guerra falar que não vai acontecer. Então mesmo que aconteça realmente brigas entre algumas nações, não acontece uma guerra mundial ainda. Realmente eu ouço alguns anúncios ultimamente. Algumas pessoas falam, Coreia do Norte, pastor, eles estão fazendo armas nucleares, agora eles querem fazer uma guerra. Então a Coreia do Norte agora quer soltar contra a Coreia do Norte. Então a Coreia do Norte vai explodir a Coreia do Norte. E então a Rússia vai entrar, a China vai entrar. Então vai acontecer uma guerra das Coreias. E se vai acontecer uma guerra atômica, pastor, isso pode acontecer. Isso tem realmente evidências que isso possa acontecer. Mas eu disse realmente para essa pessoa, para esse irmão. Realmente, irmão, não acontece guerra, o último guerra, por causa das Coreias. Realmente vai acontecer a guerra. Mas não vai acontecer agora por causa dessa situação. Porque eu creio na Bíblia. Então as pessoas realmente ficam olhando esses sites, ficam trocando informações entre eles. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele fala, quando nós estamos seguros, quando nós estivermos bem, realmente como se fosse o dor de parto de uma mulher, realmente chegará repentinamente que nós não conseguiremos fugir. Quando nós falamos que está seguro, estamos em paz. Primeiro vai ter paz realmente no Oriente Médio, vai ter uma paz mundial. Então vai realmente o mundo todo vai ficar em paz, vai ficar silencioso. Então quando fizermos bem, realmente parece que o nosso país eles vai estar em paz, não é? Então daqui a um mês, o Kim Jong-un e o presidente Trump, e eles vão se reunir para fazer uma reunião. Todo este mundo está observando. Então por quê? Realmente não existe realmente país realmente dividido como nós. Realmente e também não existe um país maluco como a Coreia do Norte neste mundo. Então se olharmos, realmente é um país que fala qualquer coisa, fala que vai criar fogo pelo mundo todo, que vai atacar a Coreia do Norte. Ele fala que se ele apertar um botão na mesa dele vai explodir os Estados Unidos todo. Então, mas de repente ele mudou e falou, vamos parar de brigar. Então realmente não tem nada de bom por causa de brigar. Porque se todos morrerem, será que ele não vai morrer?
Então a guerra realmente é algo tão infeliz. Eu vivenciei a guerra. Quando eu estava na quarta série do ensino fundamental, teve a Guerra das Coreias. Eu vi muitas pessoas morrerem. Quando eu voltei para minha terra natal, tudo estava queimado. Todo mundo estava como mendigos. Todos estavam como órfãos. Então guerra não deve existir. É necessário ter paz. De qualquer maneira, a paz precisa vir. E o que nós desejamos é pregar o evangelho por todo este mundo. É nós orarmos fortemente por isso, para que o Senhor permita paz para isso. Porque se acontecer a guerra, o que nós vamos poder fazer? Nós não vamos conseguir viver a vida de fé. Realmente agora na Península Coreana, realmente ter a paz ou não, realmente tem uma probabilidade. É algo que nós devemos observar. Essa paz na Península Coreana realmente vai ajudar também bastante na paz mundial. E então, a coisa mais importante é a paz no Oriente Médio. A paz no Oriente Médio. Realmente, no Oriente Médio, vocês sabem que está acontecendo algo tremendamente assustador lá? Eu não sei se vocês viram nos noticiários, mas no dia 8, sabem o que aconteceu? O Irã, ele soltou mísseis, uns 20 mísseis para a base militar de Israel. E depois de 2 dias, no dia 10, Israel soltou 70 mísseis para a base militar que estava em Irã. Destruiu a base toda. Isso tudo em alguns dias atrás. No dia 10 desse mesmo mês. Isso eu vi tudo detalhadamente nos noticiários. O Irã, ele tem muitas bases na Síria. Mas todos eles foram destruídos por causa de Israel. E então foi registrado, desde 1974, em outubro, realmente após a guerra, a quarta guerra do Oriente Médio, foi o maior ataque que teve. É por isso que o primeiro-ministro realmente da Alemanha falou: por que você mexeu com Israel? Não pode mexer com eles. Israel, se você mexer com eles, vocês sabem quão forte é o exército israelense? É por isso que a Arábia, mesmo que a Arábia sendo um exército tão grande, vasto, eles querem brigar. Quando realmente Israel pediu a independência, no próximo dia já declararam guerra. E teve a segunda guerra. Realmente teve a terceira guerra. E Israel venceu. Israel venceu. Na guerra do Golfo também Israel venceu. Eles não conseguem mais fazer nada. Saddam Hussein também falou: eu vou soltar mísseis contra realmente Israel. E Iraque foi destruído, devastado por Israel. Irã também. Eles fizeram armas realmente nucleares. Por quê? Para poder atacar Israel. Essas armas nucleares, realmente todos aqueles cientistas, realmente eles criaram para destruir um país inteiro. Então por isso que Irã disse: eu não vou construir essa arma nuclear. Então deixe-nos viver. É por isso que Israel fez com que Irã não fizesse as bombas nucleares, as armas nucleares, e fizeram um tratado. Então soltou realmente toda essa pressão econômica que estavam fazendo para eles. Mas o Trump, ele quebrou esse tratado com eles. Por quê? Porque eles falaram que não iriam realmente fazer armas nucleares, mas pegaram todo aquele dinheiro que recebiam de ajuda dos outros países, e eles foram criar em secreto as armas nucleares. Então, se olharmos pela Bíblia, realmente Irã, ele com certeza precisa criar a arma nuclear. Em Ezequiel capítulo 38, ele fala que Ross, que está ao norte, quando ele invadir a Israel, o Irã era Pérsia antigamente, está escrito como Bassar na Bíblia, ele estará em frente para atacar Israel. Então Israel, ele já sabe
Israel sabe qual é o motivo do Irã fazer a arma nucleares. É por isso que quando Israel ele criar um pouquinho de arma, Israel já quer destruí-los. É por isso que realmente está realmente rotacionando todo realmente esse sinal de perigo pelo Oriente Médio. Então, mas de repente precisa vir a paz no meio disso tudo. Não é uma guerra que tudo acaba do nada explodindo. Primeiro quando vai falar, estamos em paz, estamos em segurança, estamos muito bem, chegou paz no nosso país, chegou paz no Oriente Médio. Então o mundo todo vai ficar silencioso. Então ele fala, vamos parar de guerrear. Se guerrearmos todas as pessoas vão morrer. Então é uma paz falsa, é uma paz mentirosa. Então assim vai acontecer a última guerra, que é a guerra do Armagedon, que aparece em Apocalipse capítulo 16. Ezequiel capítulo 38, Zacarias capítulo 14. Está tudo escrito detalhadamente sobre a última guerra. Então o Armagedon também está com Israel. Então eu fui para esse lugar onde aconteceu a guerra e onde está escrito sobre o Apocalipse que acontecerá a guerra em Israel. Em Israel, quando acontecer essa última guerra, não é uma guerra onde será destruído este mundo entre os países, mas sim, realmente é o momento o Senhor Deus julgará este mundo. Vamos ver versículo 8. Versículo 8. Primeiro vamos ver versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos há de entregar para seres atormentados e matar-vos são, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Realmente chegando nesse último tempo, realmente acontecem esses alertas, realmente de poluição, de fome, de todas essas coisas que acontecem, pestes. Tal forma, cada momento vai aumentando no mundo. Então, agora se olharmos realmente, dizem que é por volta de 40 mil a 50 mil pessoas morrem de fome no mundo. Então a fome, terremoto, pestes. Realmente o terremoto também, chegando nesse século 21, de repente aumentou, dobrou, triplicou, multiplicou de vez o número de terremotos no mundo todo. Realmente Isaías fala que realmente a terra se quebrará e cada momento se entortará. Quer dizer que o Senhor Deus no último tempo vai virar esse mundo. Então em Apocalipse, ele fala, Apocalipse, acontecerá um grande terremoto e todos os palácios do mundo serão derrubados. Então quer dizer que aqueles prédios gigantes que no mundo as pessoas constroem, não é? Que estão realmente como se fosse Torre Babel, como se chegasse aos céus. Todos eles vão ser destruídos. Porque vai balançar a terra e tudo vai ser derrubado. Então uma grande terremoto. Não sei quão grande é. Realmente é um terremoto que quase nunca se viu neste mundo. Então um terremoto tão grande. Aparece em João capítulo 16. Então as pestes elas vão rodar por todo o mundo. Essas pandemias, epidemias por todo o mundo. Então como o vírus da ebola, muitas pessoas morreram. As pessoas não sabiam qual era o problema. Mas um problema muito maior, maior do que a peste negra. Realmente morreram muitas pessoas da peste negra realmente na Idade Média. Mas agora é uma peste realmente muito, muito perigosa. Realmente pestes, fome, realmente terremotos, catástrofes naturais. Tudo isso vai acontecer. Ele fala que se esfriará o amor de muitos. Versículo 12. O que é a iniquidade? É pecado. Quer dizer que vai estar cheio do pecado. Então agora, realmente os valores do ser humano já estão no chão. Então realmente eles serviram os pais. Tem pessoas que servem os pais, honram seus pais. Mas segundo Timóteo capítulo 3, quando chegar no fim dos tempos, os homens eles vão amar mais a si mesmo,
vão amar o dinheiro e não vão realmente agradecer, não vão honrar os seus pais. Eles vão contra os seus pais. Realmente tem filhos que matam seus pais. Eles desprezam seus pais. É por isso que os velhos, eles, quando são atraídos pelos seus filhos, eles suicidam. Então, porque eles foram realmente negados, desprezados pelos seus filhos. É algo muito infeliz. Então é necessário honrar os seus pais. Então assim, todos os seus dias, futuros dias realmente darão realmente bom e você terá realmente, viverá bem e comerá bem neste mundo. Realmente se você servir bem os seus pais, realmente sua carne vai viver bem. Realmente tem toda essa promessa do Senhor Deus. Realmente isso é o mandamento do Senhor Deus. Então nós cristãos precisamos servir muito bem os pais. Porque eles realmente fizeram que nós pudéssemos nascer, que nós pudéssemos crescer. Realmente se nós praticarmos a iniquidade, será que isso não é pecado? Realmente se nós não fizermos a vontade do Senhor Deus, isso é pecado. Realmente tudo isso é pecado se nós não servimos os pais. Então os pais, eles também precisam ensinar muito bem seus filhos com todo o ensinamento realmente e boa vontade. Realmente será que os seus filhos, eles são próprios seus para serem utilizados? Não, eles são vidas que o Senhor Deus permitiu para que você possa criar bem, você possa deixar crescer e possa realmente oferecer para o Senhor Deus, como se fosse a mãe de Samuel, Ana, que ofereceu Samuel para o Senhor Deus. Então, mas quando esses valores chegam ao chão, o ser humano ele fica realmente tão imundo, tão sujo, chega à corrupção sexual, carnal. Então eles realmente fazem namorarem entre irmãos, eles terem relações entre famílias, e isso tem que apedrejar. O que o Senhor ele disse, realmente, se tiver realmente uma lei que fale, realmente, ele aprovar esse tipo de leis, realmente são pessoas que precisam ser presas. Tem pessoas realmente falando que deputados, mestres, doutores falando que precisam aprovar essas leis de casamento entre realmente do mesmo sexo. Ou realmente enviar a sua filha ou seu filho para pessoas com idade de 80, 70 anos, ter uma idade realmente distante e agora já não é problema. Realmente é algo que precisa acordar a mente. Tá, as pessoas elas já se corromperam até onde não dá mais. Sodoma e Gomorra, eles foram pela corrupção sexual, carnal. Eles foram queimados, desapareceram do mundo. Naquele tempo. No tempo de Noé também, o pecado estava cheio neste mundo. O Senhor Deus limpou com água. Então, mas o Senhor da mesma maneira diz que realmente julgará com fogo neste último tempo. Então, agora o pecado está cheio. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, ele fala assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, este testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Então quando o Senhor Jesus ele falar, realmente era o tempo onde os próprios discípulos não acreditavam verdadeiramente. Mas em Jerusalém, quando o Senhor Jesus disse: vós realmente torneis desde Jerusalém até os confins da terra meus testemunhas, e o evangelho foi pregado por todo este mundo. A Bíblia agora, ela realmente foi espalhada e traduzida por todo este mundo. Há mais de 3.000 línguas. Então realmente eu não ouvi, é por isso que eu não consigo crer. Isso é mentira, isso é desculpa. Então agora, tem essas palavras que eu quero realmente pregar para vocês, mas não tenho tempo. Mateus capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, e sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, muitas coisas, muitos sinais o Senhor ele disse. E o tema mais importante é essa palavra. É sobre essa parábola da figueira. Então, se olharmos em Mateus capítulo 21... o Senhor Jesus, ele amaldiçoou a figueira sem frutas, então ela apodreceu. Então ela secou e morreu. Será que ela foi amaldiçoada pelo Senhor Jesus porque não tinha frutos? Não era isso. Realmente figueira representa o povo de Israel. Figueira é representando o povo de Israel. Então ter bastante folhas é bonito, não é? Mas o dono ele não deseja frutas, ele não deseja folhas, ele deseja frutos. Então o povo de Israel, eles realmente gostam de se mostrar dizendo que é povo do Senhor Deus, que servem o Senhor, eles protegem o sábado, eles sempre estão servindo realmente o Senhor através dos 10 mandamentos e todas as suas leis, mas diante do Senhor Deus isso é como nada.
Em João capítulo 5, versículo 42, o Senhor, ele disse que dentro dos seus corações, eu sei que não há Deus. Então, eles não receberam o Senhor Jesus, eles rejeitaram. Por isso que o povo de Israel, eles receberam a maldição. É dessa maneira que o Senhor Deus mostrou o que aconteceria. É a maldição da figueira. Então, no inverno, a figueira que estava morta, quando deu o verão, ela precisa realmente, perto do verão, ela começa a ter várias folhas. Israel, durante 1900 anos deles, receberam tribulações bem prolongadas. Nós achávamos que todos eles tinham morrido e haviam realmente sumido. Mas quando chegou perto do verão e os galhos começam a brotar as folhas, até os judeus que estavam quase todos mortos, quando eles se recuperarem, quando Israel se recuperar, em 586 anos antes de Cristo, Israel, eles fracassaram, o Judá fracassou por causa de Babilônia. Então, durante 70 anos de escravidão, eles voltaram para a terra de Israel. Depois Pérsia, depois os gregos, depois Roma, todos eles foram colonizados, escravizados por esses países fortes. E depois de 70 anos após a vinda do Senhor Jesus, realmente 1 milhão eles morreram nesse cerco do general Tito. E o general Adriano, ele não permitiu mais que o povo de Israel vivesse em Israel. E ele expulsou todos eles. Já não permitiu que Israel morasse realmente na sua própria terra. E durante 1900 anos, como é que eles foram tão perseguidos neste mundo? Então quem é que falou que iria aceitar eles em seus países ou criar um país para eles? Então, mas Israel, ele se recuperar. Está escrito várias vezes na Bíblia. Então o Senhor Jesus, antes de realmente ser levado aos céus, uma coisa que os discípulos perguntaram, em Atos capítulo 1, versículo 6, o Senhor, ele iria restaurar o povo de Israel. Então o Senhor Deus vai permitir a independência? E o Senhor Jesus disse que o tempo e o momento estão realmente nas mãos dos pais, não é da sua conta. Então, mas o povo de Israel vai ser restaurado, mas não é agora. Então, o que vocês devem fazer? Existe outro trabalho. Realmente um trabalho que é do Espírito Santo. Quando chegar para vocês, vocês vão ser testemunhas até confins da terra, de Jerusalém aos mundos. Então, quando realmente Israel ele recebesse o Evangelho, viesse o Espírito Santo, eles precisam se preparar para realmente evangelizar por todo o mundo. Então, Israel realmente é para este mundo, mas o povo deste mundo que o Senhor escolheu. Mas as pessoas que estão salvas são o povo escolhido para entrar no reino do Senhor Deus. Então, as pessoas que receberam a salvação através do Senhor Jesus, eles precisam se preparar para entrar no reino do Senhor Deus. Não é importante a restauração do povo de Israel, mas sim é importante você entrar nos céus. E isso é por isso que foi pregado o Evangelho por todo este mundo. Então, assim, o povo de Israel vai ser restaurado quando o Evangelho for pregado por todo o mundo. Então, durante esses 1900 anos, o povo de Israel, quando estava espalhado por todo este mundo, o Evangelho foi pregado. E então, 14 de maio de 1948, eles pediram a independência. Então, brotou essas folhas na figueira. Então, amanhã, Israel, eles vão realmente comemorar os 70 anos de independência. Então, o que será que vai acontecer? O presidente Trump, na capital de Israel, ele disse que ia decidir como Jerusalém, como lei, até a embaixada que se localiza realmente na Palestina. Tudo isso amanhã. E então na Palestina, a associação religiosa, Hamas, eles disseram, os portões do inferno se abriram. O que são as portas do inferno se abrirem? Eles falam, vamos matar vocês. Então, nós não sabemos o que vai acontecer. Amanhã, realmente, o dia da independência, no dia 14. A filha do Trump, a Ivanka, o seu cunhado, realmente o genro, na verdade, o marido dela é judeu. Apareceu no jornal. O Trump, ele faz tudo o que os judeus mandarem. Olhem bem. O que será que vai acontecer? Agora,
Nós estamos vivendo num tempo realmente extraordinário. Agora, por exemplo, 70 anos atrás não existia Israel. Então, durante 1900 anos, eles estavam sem país. Mas, de repente, o povo de Israel pede a independência. E eles vencem uma guerra após a independência no próximo dia. E assim estabeleceram o país deles. Então, agora, Israel, realmente, toda a falência deles já passaria. Agora é o tempo de restauração do povo de Israel. Isso é algo surpreendente. A restauração do povo de Israel. E esse fim do mundo estão tudo conectados. É algo realmente sério. Mas então nós precisamos pensar em uma coisa. Israel que foi fracassado pelo Senhor Deus. E também o Senhor Deus mostrou que ele não está morto. E assim como milagre restaurou Israel. Essas palavras em Ezequiel capítulo 36 está escrito, 39 também está escrito. Na Bíblia toda, se nós olharmos, tem muitas palavras escritas. Por isso, Deuteronômio capítulo 32. Vamos procurar Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32, versículo 43. Versículo 43, vamos ler todos juntos. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o seu sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Então aqui é a palavra de Moisés. Então, há 3.500 anos atrás Moisés escreveu essas palavras. Já está escrito que o povo de Israel, eles vão realmente ser destruídos, também vão se restaurar. Então aqui fala, jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos. Então as pessoas que realmente acreditam nessa palavra, na Bíblia, eles sabem que o Senhor Deus, ele ama o seu povo e vai restaurar o seu povo. Então o Senhor Deus, ele vai vingar o sangue realmente do seu povo. O que é isso? É o povo de Israel, vão ser restaurados, vão retribuir novamente a sua terra e seu povo. Então o Senhor Deus, ele terá misericórdia da sua terra e do seu sangue. Quer dizer que vai restaurar o seu povo. Então o que nós devemos fazer? Nós precisamos ver que o trabalho do Senhor Deus é justo. Nós precisamos louvar o Senhor Deus. Nós precisamos estar felizes com o povo de Israel. Salmos 59, versículo 13 fala: para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra. Então, o Senhor Deus reina sobre o povo de Israel. E isso quer mostrar até os fins da terra. Então, nós cremos nessa verdade. Nós sabemos que atrás do povo de Israel existe o Senhor Deus. É todo o trabalho do Senhor Deus. Então, quem é que vai ser contra? Então, é o trabalho do Senhor Deus. Então, é por isso que nós precisamos nos alegrar com o povo de Israel. Vamos para Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Capítulo 31. Versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anuncia nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará, e o guardará como pastor ao seu rebanho. Então ele disse, realmente, ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas longínquas, dizer, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará. Então essa é a verdade, já que nós podemos crer, então nós precisamos pregar. Então esse é o trabalho que o Senhor Deus ele fez. Então o Senhor Deus, ele espalhou o povo de Israel pelo mundo, e também aquele que ajunta é o Senhor Deus. Então como pastor ao seu rebanho, dessa maneira o Senhor Deus vai os ajuntar e vai os guardar. Então se o Senhor Deus faz dessa maneira, quem é que pode ser contra? Quem é que vai realmente ser contra a vontade do Senhor Deus? Então já que não sabem disso, as pessoas elas querem ir contra Israel. Então vamos para Isaías, capítulo 18, 28.
Isaías capítulo 28, versículo 22. Versículo 22. Agora, pois, não mais escarneceis, para que vossos grilhões não se façam mais fortes. Porque já o Senhor Deus dos exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Então ele fala, não mais escarneceis. Então, você não crer, realmente quer dizer que você tem toda realmente ódio, realmente toda essa dureza nos seus corações. Porque eles estão vivendo realmente no meio do domínio do diabo. Então ele precisa realmente ser manso e humilde para poder ser resgatado desse domínio do diabo. Para não ir ao inferno e ser levado aos céus pelo poder do Senhor Deus. Então você ser contra a vontade do Senhor Deus. Você desprezar a graça, a misericórdia do Senhor Deus. A cada momento mais você realmente está se preparando para que haja um julgamento realmente já predeterminado da destruição sobre este mundo. Então quer dizer que o Senhor disse que quando chegar o fim, Ele vai determinar. Já está, na verdade, determinada a destruição para este mundo. Isso não é uma palavra medonha? O Senhor Deus que criou este mundo é o Senhor Deus. Aquele que permite a graça é o Senhor Deus. E também quando o tempo da graça acabar, quem destrói este mundo é o Senhor Deus. Então qual é o problema? Quando é que o Senhor Deus vai destruir este mundo? Vamos para Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Capítulo 10, versículo 22. Versículo 22. 22 e 23, vamos ler todos juntos. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Porque determinada já é a destruição. O Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda desta terra. Então realmente, mesmo que eles sejam como essa areia, um grão de areia realmente no mar, o Senhor Deus, ele falou que iria realmente destruir todos. O Senhor Deus, se ele não deixasse realmente pelo menos um remanescente para se converter, o Senhor Deus já teria destruído tudo e já teria restaurado o povo de Israel há muito tempo. Então aqueles que restaram, eles vão retornar para a terra de Israel. Então eles realmente vão retornar, porque está determinado o que? O julgamento do Senhor Deus. Então, realmente a justiça do Senhor Deus é para julgar o pecado. O Senhor Deus, ele gosta do homem, mas ele odeia o pecado. Então, realmente transbordando em justiça. O que é isso? É uma destruição está determinada. Então, quer dizer que o Senhor Deus já determinou essa destruição. Então, como é que o Senhor Deus ele vai realmente mostrar tantos sinais, o julgamento vai ser tão forte realmente, porque tem uma justiça transbordando. Então, quer dizer que já está predeterminado que esse universo vai ser destruído totalmente. O que quer dizer? Que toda esta terra ele já está predeterminada que vai ser destruída. Então, o Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Quando? Quando o povo de Israel eles forem restabelecidos, quando eles retornarem para Israel. Então, quando eles voltarem para a sua terra. Então, se olharmos em Romanos capítulo 9, versículo 26 e 27. Então ele fala, somente aqueles que restarem vão receber a salvação e assim se terminará. O Senhor, ele fará que todos eles retornem para o povo de Israel. E somente aquele povo de Israel restante, 144 mil, eles serem salvos. Realmente, em Apocalipse capítulo 7, eles serem salvos, então tudo vai se acabar. Então a palavra do Senhor Deus já dita vai se resolver, vai ser concluída. Então o povo de Israel, eles retornaram para suas terras. E eles perceberam que os antepassados deles crucificaram o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho do Senhor Deus. E eles vão perceber que este é o Cristo e vão receber a salvação. E aí tudo vai se acabar. Tudo vai se acabar nesse momento. Então agora nós, nesse último tempo, nós estamos. Israel, eles serem restabelecidos neste mundo. Quer dizer que é o fim. E também mais uma coisa que devemos saber. Então, em Levítico capítulo 25, versículo 8. Ele fala, também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te terão 49 anos. Então quer dizer que passaram por volta de quase 49 anos, que é quase 50 anos. No povo de Israel, se alguém ele pega o dinheiro emprestado e não consegue pagar, ele é vendido como escravo. Então a minha terra é uma terra que o Senhor Deus me permitiu. E se eu não tiver dinheiro e eu tive que vender,
Depois que passarem 50 anos, eles retornam tudo novamente. Então, os escravos também, quando se passam 50 anos, eles são libertos. Tudo volta ao normal. Eles voltam ao estado que estava antes. Então, a cada 50 anos acontece esse dia da libertação. Então, quando passam 70 vezes esses 50 anos, é quanto? Então, são 3.500 anos. Então, o povo de Israel, 3.500 anos atrás, eles realmente saíram do Egito e eles reiniciaram o quê? Novamente a vida. Então, desde o momento da restauração do povo de Israel até hoje, realmente, se juntamos tudo, ele vai dar o quê? 3.500 anos. Nós precisamos saber qual é a 70ª vez dos 50 anos realmente de libertação. Então, 50 anos realmente é sempre a liberação. 49 anos é o ano da libertação para o povo judeu. É o momento de eles receberem a salvação. E nesse último tempo, o que resta depois de realmente ser a restauração do povo de Israel? A restauração da sua terra. Então, se olharmos em Romanos capítulo 8, ele fala que toda a criação espera a sua restauração. Então, no meio daquele toda maldição que eles tiveram, eles estão esperando a restauração. Então, no momento que o Senhor retornar, tudo vai ser restaurado. Então, agora já passou a 70ª vez dos 49 anos. Então, agora acabou essa restauração do povo judeu. Então, agora 70 vezes. Já se passou 70 vezes. Então, o número 7 é o número perfeito. Todas as coisas se restauram. Esse trabalho agora está no ponto final. Então, agora, todos os seres humanos realmente que pecaram, eles agora conseguiram a liberdade. E também, realmente, quando o Senhor ele retornar para este mundo, e enquanto ele julga todo este mundo ele vai ser criado novamente como o Jardim do Éden. Vocês sabem sobre isso, não é? Então como em Apocalipse capítulo 20, falar que começa os 1000 anos de reinado. Então, neste mundo, realmente, é a restauração da natureza deste mundo. Então, nesse momento, nós todos vamos estar louvando juntamente com o Senhor. Então, agora, nós estamos num tempo muito, muito importante. Então, agora, nós chegamos nesse tempo e nós precisamos saber que o Filho do Homem está em frente às portas. Então, eu creio somente nessa Bíblia. Então, eu vendo somente para essa Bíblia, eu posso ver que realmente já acabou todo o requisito do Senhor ele voltar. Já pode retornar a esse ano. Então nós somos diferentes das outras gerações. Nós agora como Enoque vivos, realmente Enoque como ele foi arrebatado antes do dilúvio e se encontrou vivo com o Senhor Deus nos céus, nós estamos vivendo nesse tempo tão precioso. Então nós não sabemos quando o Senhor virá, mas quando ele vier nós estamos estar preparados para encontrarmos com o Senhor. Como em Mateus, ele fala que o Senhor irá retornar, ele virá logo. Então nós precisamos estar acordados, vigilantes. Então nós precisamos esperar para aquele dia, porque nós não sabemos que dia ele irá retornar. Então nós não sabemos o tempo, o momento, mas o tempo do retorno do Senhor está muito próximo. Então quando nós vemos essas coisas, nós precisamos saber que realmente o Filho do Homem jaz às portas. Então quer dizer que está muito próximo o tempo do retorno do Senhor. E quando o Senhor ele retornar, nós todos precisamos estar preparados para encontrarmos com ele. Aqueles que não obedecem, agora desde esse momento agora precisa realmente obedecer como cristão verdadeiro que obedece. Então agora precisa ter realmente um comum coração, sem nenhuma vergonha, realmente participante de todo o trabalho. Então ele precisa realmente pensar, não precisa pensar nas coisas deste mundo, porque esse mundo irá se acabar. Então agora todas essas coisas precisa se preparar para poder aceitar, receber o Senhor. Então nós precisamos realmente estar depositando toda a nossa vida realmente importante para vermos diante do Senhor Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai Santo e Misericordioso. Antigamente, o Senhor, por causa de nós, morreu na cruz. E aquele sangue precioso que foi derramado, nossos pecados foram lavados.
E o Espírito Santo, ele manifestou essa verdade para nós. Então nós podemos compreender e crer e receber a salvação. Nós agradecemos por isso. E como o Senhor já disse, realmente o tempo do retorno do Senhor está muito próximo. Através da sua palavra nós podemos aprender. Senhor, realmente todo o trabalho neste mundo já se acabou. Toda realmente a graça, o novo céu e a nova terra já estão preparados para nós. E nós podemos perceber que todo esse tempo realmente já está muito próximo. E esse Senhor que irá retornar, nós estamos esperando, estamos realmente orando e desejando a sua volta. E pela sua glória, por causa da sua vontade, por causa do seu trabalho, nós desejamos pregar o Evangelho para outros espíritos que ainda não receberam a salvação. Realmente que a nossa restante da nossa vida possa ser assim como receber essa condução do Senhor Deus. Daqui a 2 semanas a conferência que também irá acontecer na nossa igreja. Que o Senhor permita a graça para que muitos espíritos eles possam realmente receber a salvação. O Senhor ouça nossas orações, para que tudo isso possa ser utilizado de forma graciosa conforme a sua vontade. Que seja em todo o país, em todo o mundo, que o Senhor Deus possa realmente realizar o seu trabalho grandioso que deseja por todo este mundo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.